Voltamos para o nosso segundo bloco do programa Polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. Lembrando a todos vocês que não têm a Via Cabo, podem assistir o nosso programa pelo YouTube, youtube.com/programa polêmica, onde você tem todas as entrevistas e dicas, elogios e críticas ao programa, programapolêmica@gmail.com. Nós estamos aqui com Gustavo Smirdelli, né, que está conversando com a gente, Smiderli, né, para ficar melhor. Ele até lançou esse livro aqui, ó, Modernização à Brasileira, o tempero pentecostal da política nacional. E é sobre esse assunto que nós estamos conversando hoje, a influência das religiões na política, na eleição dos candidatos. E, Gustavo, a gente estava no bloco passado fechando a questão referente ao caso polêmico do pastor Feliciano, né? E a pergunta que eu quero fazer para você é uma pergunta bem direta. A pessoa... Todos têm a sua convicção religiosa, que é uma coisa privada. Quando você alcança um cargo público que está legislando para uma coletividade, você tem como misturar as duas coisas? E nós estamos falando do que deve ser, né? Isso. Do dever ser. A moralidade que nos rodeia, acho que bastante evidente que ela diz que a pertença religiosa é da sua vida privada, né? E você, uma vez investido de uma função pública, você não pode impor, né, os valores, os elementos da sua pertença religiosa ao conjunto da coletividade. Isso é um valor caro, inclusive, às religiões, em vista da preocupação de um segmento religioso eventualmente ocupar um posto-chave e prejudicar os outros, né? E é uma coisa também, digamos, defensável para as pessoas que não têm credo nenhum, né, que são cada vez mais significativas, inclusive nas estatísticas. Então, desse ponto de vista, me parece claro, né? A pessoa tem sua... Eu, por exemplo, tenho um credo religioso. Quando fui fazer esse trabalho, não fiz um trabalho, uma pesquisa como um militante religioso, né? Uma coisa mais ou menos natural, entre aspas, não tem nada que seja natural, mas a gente naturaliza isso, que são diferentes palcos e diferentes, digamos, performances, né? Ainda que você tenha, guarde os seus princípios e guarde os seus valores e, eventualmente, expresse os seus valores nas suas atitudes, mas sempre com muito respeito Agora, é o caso Feliciano propriamente dito. Qual a sua opinião enquanto pessoa com relação a esse assunto? Então, o caso Feliciano, eu não sei o que passa, digamos, na cabeça dele, a gente não tem como entrar, né, na cabeça da pessoa para saber. O que eu, assim, eu intuo, né, com base no pouco que eu aprendi sobre isso, é que esse discurso, essa postura, né, do deputado Feliciano, que é polêmica, né, você podia trazer ele aqui para o seu programa. Quem sabe um dia. Essa postura que é muito controversa, muito polêmica, isso dá um ibope para uma parte importante do eleitorado, né? Tem uma parte importante, sobretudo dos evangélicos, que tem uma visão muito afinada com essa visão que ele transparece, né? Uma ideia de que eles são, digamos, os portadores do que é a verdade, do que é a coisa correta, e que outros segmentos, outras visões são não apenas equivocadas, como eventualmente malignas, né, demoníacas, etc. e tal, né? Isso dá um certo ibope, né? Digamos, uma pessoa com esse perfil teria dificuldades numa eleição majoritária, o cara se candidatar a presidente, a prefeito, a governador, porque também tem muita rejeição, né? Ele tem um público grande, mas tem muita rejeição. Mas para uma pessoa que vive de eleições proporcionais, isso dá muito voto. Não estou dizendo que o Feliciano seja um aproveitador, que ele está simplesmente... né? Mas eu diria isso, assim, essa postura dele, a despeito de ser muito metralhada, muito contestada... Dá mais lucro, dá mais bônus do que ônus. Tem algum capital, entendeu? Para o eleitorado dele... né? Sem contar que ele ganha mídia com isso, né? Ele ganha muita mídia. E um assunto que não tem nada a ver com isso, mas que me ocorre que... Lembra aquele deputado Amaral Neto, que era um cara que defendia a pena de morte? Sim. A nossa tradição é humanista. O Brasil, um pouco acho pela tradição cristã, ou não sei, mas a gente não é chegado a esse negócio de pena de morte. Mas deve ter uns 3% de pessoas que são fervorosamente a favor de pena de morte. 3% de um eleitorado, numa eleição proporcional, esse cara pode ser um dos mais votados. Poderia, em tese, se ele pegar essa é um bandeira nicho eleitoral. É um nicho eleitoral. O cara se candidatar a presidente com essa bandeira, ele vai ter, no máximo, aí 10, 15%. O candidato para presidente da República teria que ser mais plural, você quer dizer? O candidato a presidente da República ele não pode ser tão extremado, né? Inclusive por causa do mecanismo dos 2 turnos, né?
Os 2 turnos você tem todo mundo disputando, depois vai um contra o outro. Os discursos têm que estar um Os pouco mais discursos casados. tem que moderar. Agora, com relação a outra coisa que a gente observa muito, e aqui a gente está falando de forma hipotética, mas é uma realidade que a gente assiste. Muitos governos, nós temos aí mais de 5.000 prefeituras pelo país, adotam projetos sociais de contenção do cinturão de pobreza. E muitos deles são vinculados a igrejas, né? E isso indiretamente, para começar, tem um efeito social positivo ou isso também influencia na amarração de candidatos que nascem desse oferecimento desses projetos? Veja só, qualquer projeto social, num contexto de fragilidade social como é o nosso, no Brasil, ele vai ter toda a potencialidade de ter uma exploração ali, eleitoral ou de qualquer outra natureza. A pessoa que está oferecendo benefício, né, para a população desassistida, dele também ter algum ganho. Isso aí é uma coisa que acho que não tem nem muito como fugir. Tem as coisas mais modernas, mais salutares, como o Bolsa Família, por exemplo, que também é muito criticado pelos opositores do governo federal, mas é muito melhor, muitíssimo melhor do que os programas antigos, porque é impessoal. Você vai lá, o cartãozinho, né, passa. Antigamente você ia ter que ir lá tomar a benção ao político, né, ou ao pastor, ou ao padre, quem fosse. Então hoje a gente não fica preocupado com quem entrega esse cartão, não? Tem também, tem também, mas você já diminuiu um pouco o âmbito, né, da possibilidade de manipulação. É como eu digo sempre, é como uma UTI. Você vai entrar numa UTI, dizem, né, que você tem que se higienizar e tal, para poder não sair levando micróbio, micro-organismo patológico e tal. Então você faz o que? Tira o sapato, lava a mão, não sei o quê, e entra lá. Aí alguém vai dizer, poxa, mas você tem micróbio, hein? Você tem micróbio, mas eu fiz diminuir a possibilidade. Agora, você me lembrou, só te interrompendo, só depois você completa, você me lembrou de uma questão. Você colocou que o Bolsa Família é um exemplo, né? Que é muito melhor que muitos outros anteriores. Do meu ponto de vista. Correto, também concordo com você. Agora, entrando um pouco mais na questão, e a oxigenação dessas pessoas que se servem desses projetos sociais, por estarem muitos deles vinculados à igreja, não fica uma coisa muito estanque, não? E a ideia seria realmente ajudar a pessoa a crescer e se tornar independente, ajudar a pessoa a se tornar independente? Como... Pois é, aí, digamos, descendo do muro, né, falando Sim. um pouquinho mais direto, respondendo mais diretamente, quando você faz programas sociais casados com igrejas, organizações religiosas, e sabendo, como nós sabemos, o contexto nosso em que há exploração eleitoral, a política eleitoral de pertença religiosa, eu diria que não é uma coisa prudente. Você está criando condições ali objetivas para haver, no varejo, inclusive, né, numa coisa assim disseminada que você não tem muito controle, um tipo de manipulação que não é interessante. Quanto mais impessoal, melhor. As igrejas, elas têm uma capilaridade muito grande, as igrejas evangélicas, por exemplo, têm uma penetração na periferia, que é uma coisa bonita, né, que o Estado muitas vezes não tem. Então, eu não sou daqueles que têm esse preconceito contra as igrejas. Eu acho que as igrejas podem ser úteis, sim. Mas você tem que fazer esse tipo de coisa assim com muita prudência, com muita cautela, com transparência, com mecanismos assim de verificação, de prestação de contas, entendeu? Você acha que o crescimento das igrejas evangélicas, independente dos segmentos internos dela, em face da Igreja Católica, se deve ter vários pontos, mas um dos pontos que você acha assim, esse é de extrema relevância para identificar esse crescimento? Dentro de um país, eu acho que o Brasil é o maior país católico fora da Europa, se você me corrija se eu estiver errado. Não, o Brasil ainda é um dos países católicos mais católicos do mundo ainda, né? Apesar das perdas de fiéis aí que as estatísticas mostram. Mas aí essa pergunta é o que todo mundo quer responder, de certa forma, né? Os religiosos querem responder, os sociólogos da religião. Quer dizer, resumidamente, houve um tempo, coisa de 20, 30 anos atrás, que os estudiosos da sociologia da religião, eles apostavam na seguinte hipótese: olha, o Brasil teve um processo de êxodo rural, que todo mundo sabe, as pessoas moravam no interior, e lá no interior tinha uma presença católica de um jeito ou de outro, com padre ou sem padre, com reza, com ladainha, com quermesse, etc. e tal. Era uma instância de sociabilidade ali importante, e aquilo se desarticulou, as pessoas vieram para as cidades, para as periferias, e havia uma interpretação de que as pessoas chegando nas cidades, elas ficaram meio sem raízes, sem vínculos, e aí as igrejas ali, sobretudo as pentecostais, as igrejas evangélicas, mais próximas, mais flexíveis, menos hierárquicas, se colocavam ali como uma instância assim, de uma certa segurança existencial, refazendo um vínculo, o que eu acho que tem um pouco de verdade nisso, certamente tem, né? Teve um peso importante. Mas isso foi uma corrente que ficou
foi um pouco superada dentro da sociologia da religião, porque o crescimento dos evangélicos continuou, né? O êxodo rural já foi um fenômeno que já aconteceu, o Brasil já é um país urbano, nossa cidade, por exemplo, 90%, nosso município, 90% dos habitantes são de zona urbana, e o crescimento continuou, quer dizer, isso daí não é tudo, né? Outros dizem que o cenário de liberdade religiosa, que é relativamente recente, lembremos que, em um passado não tão distante, algumas religiões eram perseguidas, o pessoal do afro-brasileiro era perseguido. Inclusive não se dizia, se o cara do IBGE fosse lá perguntar, ele não dizia, eu sou católico. O cara dizia, eu sou católico. E essa vertente, lembro do professor Ricardo Mariano, que esteve na minha banca, né, de defesa, ele, por exemplo, no doutorado dele, ele defendeu que esse crescimento evangélico, sobretudo pentecostal, era fruto de um cenário de liberdade religiosa e, nesse cenário, as estratégias muito bem-sucedidas, bem feitas dos pentecostais, estratégias de proselitismo, de regimentar fiéis, etc. e tal. Então tem um conjunto de coisas. Tem, do ponto de vista assim, mais teológico, ou mais de igreja, né, não é muito sociológico, um pouco sociológico também, são igrejas que dão mais atenção assim, aos fiéis, geralmente são, às vezes, igrejas pequenas. Na verdade, a Igreja Católica ela tem uma imagem que está tentando ser até desconstruída com o Papa, a gente vai falar um pouquinho disso, desse distanciamento da pessoa. Isso. E eu lembro que o Papa, dando uma entrevista na Globo News, ele falou que mandou um padre para o interior, numa cidade, e ela se disse evangélica. Só que ela disse que guardava Nossa Senhora dentro do armário. O pastor não podia ver, porque... Aí perguntou, mas por que a senhora é evangélica e guarda uma santa dentro do armário? Na verdade, eu guardo a santa dentro do armário porque aqui nós não temos padre. Pois é. Ele quis dizer o quê? Que a Igreja Católica se distanciou um pouco do seu rebanho e esse rebanho também se transferiu. Nós temos 3 minutos, eu queria que você fechasse essa questão nesse segundo bloco. Então, me parece que o diagnóstico é um pouco esse, né? Independente do juízo de valor que se possa fazer, a Igreja Católica é uma estrutura monstro, assim, uma estrutura enorme, agigantada, um pouco paquidérmica até, de certa forma. Tem vantagens e desvantagens para ela, a Igreja Católica, para isso, né? Mas uma das desvantagens certamente é essa. Ela é uma igreja que tem encontrado mais dificuldade para estar próximo do fiel. Estava conversando outro dia com meu irmão mesmo, no final de uma festa, a gente sempre acaba conversando sobre a igreja, engraçado. Aí dizia ele, poxa, você vai numa missa, às vezes uma pessoa vai lá, uma missa de 7º dia, a pessoa está arrasada, porque perdeu um parente e tal. E na mesma missa tem um fulano que está fazendo aniversário, aí canta parabéns, não sei o quê. É um evento, né? As igrejas evangélicas também são um pouco assim, as grandes igrejas, porque você, no momento de oração, você bota ação de graças por isso, pedindo por aquilo. Mas isso traduz um pouco né, é uma coisa meio padronizada, a liturgia não se pode ficar mexendo do ponto de vista católico, então você tem mais dificuldade para dar atenção à situação específica do fiel. Isso tende a mudar. Eu acho que o exemplo do Papa Francisco está sendo muito eloquente. E nós vamos falar sobre ele no nosso último bloco. Nós estamos aqui com o Gustavo Smederli, falando sobre política e religião. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.